Olá a todos e a todas, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa conversa com a doutora Gisele Coelho, aqui no FIS Talks Educação. Na primeira parte desse programa, a gente conversou com a Gisele um pouquinho sobre a história dela e a experiência dela na concepção da ideia e no desenvolvimento do primeiro simulador de neurocirurgia pediátrica. E, além disso, a gente conversou também sobre quais eram os desafios de empreender aqui no Brasil, quais foram os principais desafios que ela encontrou nesse processo e também as recomendações que ela tinha para quem estava pensando em empreender, querendo começar a tirar um projeto do papel, começar a botar aí na rua. Gisele, muito bom ter você aqui com a gente. E agora, nessa segunda parte desse nosso bate-papo, eu queria que a gente falasse um pouquinho, na verdade, de forma bem mais específica, sobre educação. Tá? A gente falou sobre inovação, sobre empreender, sobre desenvolvimento, falamos de tecnologia, mas a gente sabe que a saúde é uma atividade como nenhuma outra, né? O profissional de saúde, e aí eu estou falando da equipe multidisciplinar, o processo de educação desse profissional é uma coisa constante, né? E como é que você vê o uso de novas tecnologias para o processo de educação e o processo de capacitação do profissional de saúde? E aí eu não estou falando só do software ou do hardware, estou falando também de novos métodos, como a simulação, métodos ativos de ensino. Como é que você vê a introdução dessas novas tecnologias no processo de educação profissional de saúde? Joia. Olá, Cristiano, olá a todos. Novamente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, podendo dividir um pouquinho da experiência com vocês. Então, a introdução da tecnologia, eu acredito que seja fundamental na área da saúde, né? Por quê? Hoje nós temos várias ferramentas. Nós temos a realidade virtual, a gente tem a realidade aumentada e a gente tem a simulação física, né, realística física. Então, a gente consegue hoje associar todos os melhores métodos de simulação para a prática do ensino médico. Então, eu acredito que seja fundamental. Outro aspecto muito importante é que essas novas tecnologias, elas substituem antigos modelos de treinamento cirúrgico, por exemplo, que era o uso de modelos animais. Né? Então, hoje a gente tem uma grande vantagem, né? Não há mais a necessidade de se realizar treinamento em modelos animais para muitos procedimentos. Hoje é possível substituir o modelo animal pelo simulador físico, que tem sangramento, que tem pulsação, que tem muitas vezes pressão arterial, né? Você consegue hoje simular a pressão arterial no simulador. Então, a reunião dessas duas ferramentas, a realística e a virtual, são fundamentais no processo de aprendizado. Eu vejo hoje como é o futuro e o presente ao mesmo tempo, né? E acredito que essas novas tecnologias, para o ensino, elas vão estar cada vez mais presentes. A gente já tem uma comprovação de que ela funciona. O modelo de neuroendoscopia físico, nós fizemos um estudo de análise de curva de aprendizado. Então, os jovens neurocirurgiões que passavam pelo treinamento com o modelo físico, a gente observou que a cada 10 tentativas de realizar o passo a passo do procedimento, na sexta tentativa havia uma queda estatisticamente significativa do número de erros em todos os participantes na média, né? Ou seja, o treinamento, ele igualava as habilidades manuais. Isso é muito interessante. Por mais que a gente saiba que algumas pessoas tenham mais facilidade em aprender do que outras, quando você simula e repetidamente você consegue ensinar, você consegue simular o passo a passo, a gente consegue ver que há uma forma de igualar essa curva de aprendizado. Mesmo aquela pessoa que não tem uma habilidade tão desenvolvida, ela consegue através da simulação. E o mais importante é que esse processo ele acontece antes da cirurgia no paciente real. Então, acredito que vá compor currículos não só da pós-graduação, né, residência médica, mas também da graduação, porque é igualmente importante, né? Um modelo de sutura para alunos de graduação. E nesse modelo de sutura tinha um nódulo subcutâneo. Então, eles treinavam práticas de pequenas cirurgias depois da sutura, com todos os diversos tipos de sutura, com fios. Então, a gente conseguiu perceber
a evolução dessa curva de aprendizado em estudantes que não tinham ainda tido nenhum contato com o paciente. Legal. Então, o primeiro contato, eles já iam estar treinados, né, a realizar a sutura, treinando nesse kit previamente. Não, muito legal. É engraçado, né, que a gente fala de a introdução da simulação, de novas tecnologias, e parece uma coisa tão óbvia, né, do benefício que isso traz para o processo contínuo de aprendizagem do profissional. Mas eu lembro também, quando a gente começou a trabalhar com a simulação aqui no Brasil, uns 20 anos atrás, a resistência que tinha, principalmente do ponto de vista dos educadores, né, da docência das universidades, uma resistência de mudar esse processo de aprendizagem do profissional. E eu sempre lembro uma apresentação que eu vi um tempo atrás do Peter Dickman, que é um dinamarquês, um psicólogo especialista também em simulação, que ele sempre falava que de uma forma bem resumida, o processo de aprendizado do médico, do profissional de saúde, era learn one, see one, do one e teach one. E aí existia um medo que você introduzia a simulação, você ia substituir algum desses passos, né? E o que não é verdade. Na verdade, o que ele diz é que você vai learn one, simulate one, see one, simulate one, do one, simulate e continuar simulando o resto da sua carreira, né? Não é uma técnica substitutiva, é uma técnica, na verdade, que vem para agregar para o processo de aprendizagem desse profissional e desse aluno, né? E você colocou um ponto muito importante, Cristiano, é para o resto da vida. Então, hoje, os alunos me perguntam, nossa, doutora, eu acho super legal porque você também simula. Claro! Né? Eu pego casos extremamente complexos, né? A gente operou em novembro uma paciente com uma encefalocele nasofrontal, que é quando o cérebro hernia através de uma falha óssea do crânio. Uma criança de 10 anos. Essa cirurgia é para ser feita ao nascimento. A criança chegou para mim com 10 anos de idade. Aí a gente foi estudar, né, para ver até por onde começar. Não tinha na literatura descrição de técnica. Então, a gente teria que discutir, né? Eu operei junto com a cirurgia plástica, qual seria a melhor técnica? A gente tinha que criar uma técnica para aquela criança. Como fazer isso num intraoperatório sem planejamento? Então, nós fizemos o modelo físico dessa criança, nós fizemos o modelo virtual e até a realidade aumentada, que foi muito importante, que a gente conseguiu projetar na sala e tal, e esclarecer dúvidas. Nesse modelo de planejamento, a gente conseguiu chegar na melhor técnica para a criança. Eu operei essa criança simulada no modelo híbrido antes de ir para a cirurgia real. Muita gente, e eu achei muito legal você colocar a questão da resistência, ela existe ainda hoje. Muitos professores, né, cirurgiões, neurocirurgiões e cirurgiões em geral mais velhos, eles vêm com o seguinte discurso: eu nunca precisei disso para operar. Mas se esquecem da pergunta, e aí eu venho com a pergunta, não, tudo bem, eu também não precisaria, ninguém precisaria, né, com uma certa curva de aprendizado, de um modelo. Mas aí eu gostaria de só retribuir a pergunta, quantas vezes você já reoperou? Quantas vezes você já precisou reoperar o seu paciente? Então, o que a gente percebe é que quando a gente opera e discute milimetricamente como você vai fazer a reconstrução, o índice de reoperação ele cai dramaticamente, né? Então, assim, só isso, só essa vantagem, ela já vale a simulação. Então, simular em todas as fases, eu acho que cabe a simulação, desde a graduação até a fase mais experiente, porque você vai ter casos em que você não tem o conhecimento prévio, né, de acordo com uma anatomia diferenciada, um caso mais complexo, e a simulação pode te ajudar, né? Claro. É algo que pode mudar o destino da pessoa. Você submetê-la a um procedimento ao invés de 5, 4, né, 3. Então. É o que a gente comentou, né, na primeira parte da conversa nossa, né? O profissional de saúde ele é um profissional que tem características muito próximas, muito próprias, né? De tomada de decisões rápidas, de ser um trabalho multidisciplinar, de ter tecnologia envolvida. Então, quanto mais ele puder simular aquela situação, treinar, é melhor.
E aí eu sempre eu gosto de falar sobre a diferença do treinamento prático e da simulação realística, como você pontuou muito bem. Na verdade, a capacitação prática, né, você vai estar treinando aquele procedimento mecânico específico, né? Você vai estar treinando como é que entuba, como é que funciona e etc. Mas você está falando da simulação realística, quando você traz todo um contexto para esse treinamento. Você vai trazer exames, você vai trazer um histórico desse paciente, você vai trazer os equipamentos médicos envolvidos ali. O cara vai treinar realmente no ambiente de trabalho dele para já se preparar para os desafios que ele vai encontrar ali no dia a dia ou então até numa operação específica que ele vai fazer, né? Isso é muito legal mesmo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Gisele, sobre a sua visão de presente e a sua visão de futuro para a educação e saúde aqui no Brasil. Porque aí eu vou dar meus 50 centavos aí de opinião, que a gente falou de resistência, e eu acho que a gente tem um desafio muito grande no ponto de vista do professor, do educador. Eu gosto muito da frase que diz que a simulação ela é uma técnica, não é uma tecnologia. Então, a gente precisa ter pessoas capacitadas para aplicar essa técnica. E isso sai daquele ambiente que a gente conhece, que é o professor, que é o dono de todo conhecimento, que está ali dando uma aula, uma palestra, etc. A simulação, por si só, ela já é um método expositivo, né? Uma pessoa tem que se expor, tem que saber fazer um debriefing, tem que saber puxar a discussão. Então, eu vejo isso como um grande desafio, pensando no presente, a gente capacitar pessoas para desenvolver e, principalmente, aplicar esse conteúdo. Mas como é que você vê aí a nossa visão de presente e de futuro para a educação e saúde aqui no Brasil? Bom, especialmente agora, eu acredito que a simulação ela tem o seu espaço e terá cada vez um espaço maior, né? Especialmente durante a pandemia e pós-pandemia. Então, a gente está num momento em que nós temos a única saída, a única ferramenta, né, para tentar substituir esses meses de intervalo, esses meses de interrupção de aprendizado, que é a simulação. A simulação ela pode preencher esse gap. É a única forma, né? Não existe outra. Eu não consigo ver outra possibilidade de recuperarmos esse tempo, entre aspas, perdido de interrupção de atividades. E mesmo no nosso retorno ao novo normal, ele vai ser progressivo, ele vai ser gradativo. Então, assim, uma possibilidade de intensamente substituir esse período parado e tentar recuperar e até mesmo melhorar o ensino e o aprendizado é aplicar a simulação. Concordo com você que para aplicar e para que esse método seja efetivo, a capacitação de tutores é fundamental. Então, talvez o primeiro passo no processo todo educacional seja mostrar a importância disso para as universidades, para os serviços de residência. A partir do momento em que a universidade visualiza a importância dessa técnica, e eu gostei, porque muito isso é uma técnica, e é uma técnica que modifica o aprendizado, né, de forma muito importante, né, sem dúvidas hoje, muito importante. Então, é mostrar para essas instituições de ensino a importância e a relevância de se aplicar a simulação, para que eles consigam entender o papel e começar um programa de capacitação de tutores. Os tutores, eles precisam se familiarizar com a ferramenta, eles precisam treinar mesmo antes, entender como funciona, entender como eles vão fazer essa progressão na curva de aprendizado. A partir desse momento, é um processo excelente, porque os tutores familiarizados, eles começam a se empolgar. Eu vi muito isso na neurocirurgia, porque nós fizemos isso, né? A gente treina com os tutores antes de ir para um curso, por exemplo. E na hora que eles começam a ver o aluno aprendendo, é algo que os surpreende muito, porque não é algo que eles esperavam, aquele aprendizado tão rápido. Nossa, mas como assim? Então tem a surpresa positiva, né? Ao mesmo tempo que tem a resistência inicial, na hora que você capacita e na hora que eles observam na prática o efeito da simulação, é uma cadeia muito positiva daí para frente, né? Daí para frente eles se tornam amantes da simulação, né? Do processo de simulação como redução da curva de aprendizado. Então eu acredito que
o primeiro passo seja capacitar tutores mesmo, além de mostrar a importância e a relevância da simulação nesse contexto. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que desenvolver novas formas, né? Agora, no futuro, eu acho que no hoje, né? Eu nem vejo futuro, a gente já tem que pensar em novas formas agora, porque esse retorno não vai ser imediato, ele vai ser gradativo. Então, nesse momento, como fazer? Talvez criar grupos menores e de alunos, né? Já que a gente não pode fazer grandes cursos com um número muito elevado, mas pequenos cursos direcionados em espaços amplos, né? Que a gente possa proporcionar essa prática continuada em vários procedimentos. Então, não vai ter esse intervalo, não vai ter essa parada, né? Essa parada desses meses, ela pode muito bem agora ser substituída por programas de simulação. Eu acredito muito nessa possibilidade, acho que a simulação agora assume um papel completamente diferente no cenário. Hoje ela é mandatória, inquestionável, né? Essa questão dos tutores, né, dos professores, eu vejo que eles vão ter também um papel muito importante nesse processo, porque à medida que as pessoas talvez ficam mais isoladas, elas vão estar recebendo informação de toda parte, né? Vão estar recebendo informação do Google, dos artigos da Gisele, do YouTube, dos amigos, etc. E eu acho que o professor ele vai ter um papel ali de ajudar esse aluno a filtrar essas informações, a priorizar essas informações. Porque eu vejo que esse vai ser esse novo normal nosso. Você concorda com isso, Gisele? Você acha que a gente vai ter agora um boom de informações, a gente vai precisar de gente para ajudar a gente a priorizar e organizar essas informações? Concordo muito, porque nós temos o lado bom do virtual, que é justamente manter o aprendizado à distância, mas ao mesmo tempo eu concordo muito com você. É uma quantidade de informações muito grande. E dependendo do nível do aprendizado, a pessoa não está apta a filtrar, não está apta a priorizar o que é realmente de toda aquela informação que ela recebe, o que é mais importante. E concordo também muito que as instituições que não se adaptarem elas estão fadadas ao fracasso. Esse é o novo modelo, não tem como fugir, né? Então, não, mas talvez volte. Não vai voltar, vamos ser realistas, né? Nos próximos 6 meses nós vamos ter esse modelo e quem não se adaptar, né? Já perdemos 4 meses, né, nessa constante adaptação. Se não buscarmos estratégias para os próximos 6 meses, vão ser mais 6 meses, no mínimo, perdidos, né? Então, buscar essa estratégia de mesclar o virtual com informações direcionadas, né, para os alunos entenderem o que priorizar, associado a modelos de treinamento em laboratório em espaços amplos para pequenos grupos. Acredito Legal. que esse seja o modelo. Vejo da mesma forma, Gisele. Muito bom esse papo. Eu acho que isso rende mais alguns FIS Talks, a gente conversar um pouquinho sobre o futuro da educação e saúde, inovação e empreendedorismo. Eu queria encerrar agradecendo demais, Gisele, a sua presença. Aprendi muito aqui, muito legal ter esse bate-papo com você. Sei que nesse tempo aí de pandemia, eu até falei isso na última conversa nossa, parece que os dias ficaram mais curtos, né? Porque muito Zoom, muito Skype, aí um pouquinho de atividade ali, uma cirurgia ali, os dias deram uma diminuída. Então, obrigado aí pelo tempo que você disponibilizou aqui para a gente. Para quem está assistindo a gente, mais uma vez, obrigado. Se quiser saber mais sobre o FIS Talks Educação, entre na nossa página no YouTube. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre a iniciativa FIS, entre no nosso site www.fis.org.br. Muito obrigado e até o próximo FIS Talks. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Cristiano, pelo convite. Também aprendi muito, foi bastante produtivo. Obrigada mesmo. Fechado. Até logo, gente. Até a próxima.